Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios, livro de Provérbios, capítulo de número 22. Nós vamos ler a partir do versículo 6, na verdade, vamos ler o versículo 6. Provérbios 22, versículo de número 6, um provérbio conhecido nosso. Livro de Provérbios, capítulo de número 22, versículo 6. Diz assim, Provérbios 22, versículo 6. Instrui a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Instrui a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela Tua igreja, obrigado pelo Teu Espírito Santo derramado em nós, entre nós, e pedimos que mais uma vez agora o Senhor abra o nosso entendimento e ministre a Tua palavra santa em cada mente e cada coração, e que ela produza o fruto pelo qual foi enviada, fruto de salvação, de instrução, fruto de vida. É a nossa oração para a Tua glória e em nome de Jesus. Amém. Instrui a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Este é um provérbio bastante popular, conhecido, nosso, citado, tornado falado, e que podemos entender dele a partir de duas conotações. Esse instrui a criança no caminho que deve andar. Uma conotação possível é que é dever dos pais ou dos responsáveis pela criança, pelo infante, de perceber a vocação que Deus deu a ela e investir, incentivar essa vocação. Por exemplo, nos tempos bíblicos, era comum que os pais passassem para os filhos o seu ofício. Então, é muito provável que José tenha ensinado a Jesus o ofício da carpintaria, tanto que Jesus era conhecido na sua cidade como o filho do carpinteiro. Então, era tradição naquela cultura, naquele tempo, os pais passarem o seu ofício. Hoje, você pode já desde cedo observar as inclinações da sua criança, do seu filho, da sua filha, perceber os dons e talentos que Deus ali derramou, confiou, e incentivar. Esse será o caminho dela. Ela exercerá esse ofício, essa profissão, para a bênção da sociedade, e assim também estará servindo a Deus até envelhecer. Essa é uma possível conotação. Mas uma outra conotação, e talvez ainda mais preciosa para nós, é a conotação que é dever dos pais, das mães, ensinarem o caminho da fé no Senhor, transmitir a fé no Senhor, para que os filhos também andem nessa fé, a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, a fé em Sua palavra, a fé no Evangelho. E nós temos muitos exemplos de crianças que foram ensinadas desde cedo no caminho do Senhor, no Evangelho, na palavra, e que mesmo em idade adulta e chegando na velhice, permaneceram. Nós, semana passada, ouvimos aqui, por exemplo, o testemunho
no Despertar com Deus, de uma criança que foi alcançada num trabalho de plantação de igrejas e permaneceu firme até hoje, está no caminho do Senhor, servindo ao Senhor, é um dos nossos coristas. Mas diante disso, alguns perguntam assim: pois é, pastor, mas eu fiz a mesma coisa com o meu filho. Eu fiz a mesma coisa com a minha filha. Desde cedo me dediquei a ensinar o caminho do Senhor, mas ela não permaneceu. Eu criei o meu filho na igreja, mas ele hoje não está na igreja, ele se desviou. Como é que nós entendemos então aqui quando a Bíblia diz que se nós instruirmos a criança no caminho que deve andar, mesmo quando envelhecer, não se desviará dele? Bom, irmãos, em primeiro lugar, nós temos que entender que esse versículo, esse texto, não é uma profecia. Este texto, este versículo, é um provérbio. É um dito dos sábios. É um resumo daquilo que o sábio observou na vida, aquilo que geralmente acontece, a consequência natural de uma causa, e então ele compila num ensinamento. Por isso, é sábio seguir, porque é o que geralmente acontece. Se instrui a criança no caminho que ela deve seguir, mesmo quando velha, ela não se desvia. É como se fosse quase uma regra, aquilo que é o comum, mas é claro que há as exceções. Alguém já disse que toda regra tem a sua exceção, até porque os nossos filhos e os filhos de outros são dotados de arbítrio, de livre vontade. Ora, Deus mesmo instruiu o seu primeiro filho, no sentido do ser humano criado, Adão, no caminho que ele deveria seguir. Olha, de todas as árvores do jardim você pode comer, só não coma desta, porque no dia que você desta comer, você morrerá. E o Adão usou o arbítrio para o quê? Para desobedecer. O primeiro filho de Deus, criado humano, se desviou. Se desviou do caminho, se desviou da instrução. Se Deus, como Pai, passou por isso, por que seria tão estranho que um pai crente tenha feito todo o possível, sim, para ensinar o seu filho, e o seu filho tenha usado a sua livre vontade, infelizmente, para desobedecer? Então, a pergunta que a gente tem que responder hoje é: se não é 100% garantia que, se ensinarmos os nossos filhos no caminho do Senhor, do Evangelho, eles vão, de fato, até o último dia da vida seguir, porque eles têm a livre vontade deles, por que mesmo assim devemos ensinar? Por que mesmo assim devemos nos esforçar para fazer a eles as verdades do Evangelho, da Palavra, das Escrituras, conhecidas, vividas e praticadas? Bom, primeiro, irmãos, porque é um mandamento bíblico. Nós, pais, queremos dar muitas coisas aos filhos. Nós queremos dar o melhor a eles. Nós queremos dar, muitas vezes, até o desnecessário. Mas o que mais precisamos, de fato, dar a eles é a nossa própria obediência à instrução do Senhor. Obediência, por exemplo, a Deuteronômio 6, capítulo 6 a 7, que diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em casa, e andando pelo caminho,
ao deitar-te e ao levantar-te. Veja que não é um ensino apenas dominical, terceirizado à igreja, mas é um ensino diário, no lar, nas atividades do lar. Obediência a Efésios capítulo 6, versículo de número 4, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, não os irrite desnecessariamente, mas criai-os na disciplina, ou seja, no treinamento e instrução do Senhor. Ora, se nós, pais, não estivermos dispostos a vivermos debaixo da instrução do Senhor, de sua palavra, por que deveríamos esperar que os nossos filhos assim o fizessem? Que autoridade teríamos? Segundo, irmãos, nós devemos ensinar, instruir a criança no caminho que ela deve andar, o caminho de Jesus Cristo, porque é a nossa parte. E não tem nada melhor para a consciência, para a paz de espírito, do que olharmos para trás e vermos que aquilo que era nos cabível, aquilo que nos era possível, aquilo que era nosso dever foi feito, foi cumprido. Embora nós não sejamos perfeitos, estamos a caminho de, mas ainda não somos. Nem mesmo os personagens da Bíblia, homens de Deus, mulheres de Deus, sempre acertaram. Davi, por exemplo, a Bíblia diz que um dos seus erros em relação a um filho, Adonias, foi nunca ter repreendido esse filho. Nunca ter dito, por que você está fazendo isso? E no final da vida, esse filho quis tomar o trono, que não era dele. Jacó e Isaac, seu pai, também tiveram problemas com filhos. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó se tornou Israel, príncipe de Deus, valorizou as coisas de Deus, as promessas de Deus feitas à família. Esaú, pelo contrário, desprezou o seu direito de primogenitura. E a Bíblia diz que Esaú foi profano, foi inclusive imoral. Os filhos de Jacó, que se tornou Israel depois, também lhe deram problemas. O pior acontecimento na família provavelmente foi quando os 11 irmãos, ou melhor, os 10, porque o Benjamim era ainda criança, decidem vender o irmão José como escravo ao Egito. E aí pegam a túnica do José colorida, recebida de seu pai como presente, a mancham num sangue de animal, e lhe enviam ao pai com um recado: vê se essa túnica pertence ao teu filho, porque nós a achamos. E quando Jacó vê aquilo, ele rasga suas roupas, ele se prostra, ele se cobre de cinzas, tamanho é a sua dor que o enverga, e ele diz: meu filho José foi certamente despedaçado por um animal. E ele não aceita ser consolado, ele diz que ele vai descer ao túmulo com lágrimas, por causa do seu filho. Foi uma grande amargura para Jacó até o fim da vida. Deus, porém, lhe dá a graça de, no final, ainda encontrar o filho, e eles se abraçam, e essa história tem um fim melhor, um final mais feliz. Mas homens de Deus mais recentes também sofreram com filhos. Billy Graham sofreu com o seu filho, que se desviou, mas isso não o impediu de continuar pregando inclusive para o seu filho Franklin.
Ele também depois acaba voltando. Então, irmãos, nós não temos como garantir a resposta que os nossos filhos vão dar àquilo que nós ensinamos a eles, mas nós podemos, enquanto estão pequenos, trazer à igreja. Nós podemos contar as histórias da Bíblia à noite para eles antes de dormir. Nós podemos dar a eles Bíblias na linguagem que eles entendem. Hoje temos muitas Bíblias para crianças. Nós podemos tentar fazer o máximo possível para termos uma vida coerente, não apenas fora, mas dentro de casa, a fim de que eles não digam assim: o papai e a mamãe, eles pregam uma coisa, mas vivem outra. Não. Papai e a mamãe não são perfeitos. Eles procuram viver de acordo com a Bíblia, com a palavra, com o Evangelho. E quando erram, reconhecem que erraram. Inclusive pedem perdão. Por que seria errado ou constrangedor demais nós pedirmos perdão aos nossos filhos quando errarmos para com eles? Isso é coerência, isso não é vergonha. Isso tudo conta. E a Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor não será vão. Nem para com eles. Principalmente para com eles. Então não temos vidas perfeitas, mas podemos ter vidas coerentes. Olha, filho, o papai de fato errou. O papai foi duro demais. De fato não foi você, o papai se enganou. Perdoa o papai. Perdoa a mamãe. Isso é evangelho. O evangelho da graça e do perdão ao pecador, mesmo quando este foi o pai, foi a mãe. E assim a criança também é ensinada a, quando errar, não jogar a culpa no outro, não mentir dizendo que não fez. Tá, eu errei, eu peço também perdão. Isso é instruir no caminho do Senhor. E terceiro, irmãos, nós devemos ensinar, porque isso nos será esperança. Porque ainda que eles, Deus o livre e guarde, se desviem do caminho ensinado, o caminho ensinado não vai nunca se desviar deles. Nunca. Porque esse caminho vai estar inculcado na mente, no coração, impregnado na alma. Ele vai saber quando ele está no caminho errado. Ele vai estar no caminho errado, mas vai ter algo ali dentro dele falando: você não está no caminho certo, você sabe muito bem que esse não foi o caminho que o seu pai, que a sua mãe te ensinou, você sabe muito bem onde esse caminho vai dar em morte, e o mais rápido possível você sabe que deve retornar ao caminho ensinado. Por que você acha que o filho pródigo da palavra de Jesus voltou para o pai quando caiu em si, quando estava lá dando comida aos porcos? A Bíblia diz que finalmente ele caiu em si. E ele diz: o que eu estou fazendo aqui? Me desejando comer comidas de porcos, enquanto os empregados da casa do meu pai têm do bom e do melhor. Aí ele cai em si, ele diz: vou voltar ao meu pai, à casa do meu pai.
E vou dizer a ele: Pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. E aí ele volta, ele retorna. Por quê? Porque conhecia o caminho de volta da casa do pai. E quando o pai o vê, corre em direção a ele, ele agarra no pescoço, ele beija, não deixa ele nem terminar de falar tudo aquilo que ele havia decorado de falar, e já fala assim para os empregados: venham rápido, deem a melhor roupa para ele, calce os seus pés com sandálias, vamos matar o melhor animal, vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. E assim foi. Conheço um pastor que sofreu de depressão 4 anos por causa do desvio do seu filho. Sofreu muito. Pastor fiel. Mas aconteceu. E depois ele teve o consolo de ver o seu filho voltando, porque o caminho tinha sido ensinado. E hoje, inclusive, esse rapaz serve a Deus como um missionário. O filho do Billy Graham, o Franklin, voltou também para os caminhos do Senhor, se tornou depois o braço direito do pai no seu ministério, e existem muitos outros exemplos, não apenas de filhos de pastores, que retornaram e hoje são uma grande bênção. E assim pode ser também comigo e com você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que as sementes que você plantou do Evangelho no coração do seu filho, que as sementes da palavra, estas sementes cresçam, brotem, mais fortes do que todos os espinhos, pedras e abrolhos, venham a dar muitos frutos de salvação e vida eterna, e você possa dizer como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós estamos no mês de outubro, nós celebramos o mês das crianças, no dia 12 de outubro, podemos dar presentes de dia das crianças a elas. Hoje o seu filho vai agradecer o sermão em casa. Podemos dar presentes a elas, até devemos dar presentes a elas, mas o presente principal que podemos e devemos dar é sempre uma porção diária da instrução da palavra de Jesus, do Evangelho de Jesus Cristo, da palavra de Deus, seja por palavras, seja por atitudes e principalmente por vida. Porque, como diz Isaías 55, 11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Que assim seja, irmãos, que Deus nos abençoe. Amém.